tocou num ponto interessante agora, porque as pessoas falam assim, o jornalismo do SBT, a Record também é acusado disso, é sensacionalista. O que é ser sensacionalista, irmão? E aí? É não mostrar? Como assim não mostrar? Na realidade, como é que você lida com isso? É óbvio que eu vou trazer com delicadeza, né? Eu vou trazer com delicadeza coisas que não agregam. Tenha esse cuidado. Vou falar até de coisas básicas. Ninguém precisa ver uma barata dentro de pastel, que aconteceu esses dias que as pessoas mostraram, né? A gente aprendeu aos poucos a lidar com isso. A gente vende capas de jornais, de todo mundo dando coisas, né? Mas assim, eu sei, mas tem coisas que você tem que mostrar, porque é realidade. O povo vê pra que mascarar. Quem faz maquiagem não mostra a verdade. Então assim, o que é ser sensacionalista? Você tem que ter coragem para mostrar. Quem muitas vezes fala, não tem coragem de mostrar. Porque dar opinião tem que ter coragem. Tem que bancar a coragem. E aí muitas vezes as perguntas são, mas eu ouvi muito isso, Verônica. Você não tem medo por ser mulher? Eu adoro responder isso. Outra coisa. Eu tenho coragem por ser mulher. Isso eu tenho certeza. Já recebeu alguma ameaça, assim? Olha, ameaça não. Ameaça não. Eu sei que eu faço um trabalho há muitos anos, mas ameaça não. De verdade, sim. Seria muito... Eu acho muito, assim, não é hipocrisia, seria muita falastrona. Falar, recebi ameaça, fui ameaçada. Não, eu sei que tem coisas ali que, né, você bater de frente com muita gente como me batia. O deputado tá preso, lembra? Muito bom isso. Eu sei que são pessoas poderosas, né? Mas assim, alguém tem que falar, não tem? E eu tenho muito orgulho de ter essa missão e ter essa coragem. Isso é bacana falar, porque você bate de frente tanto com o deputado, que é o político, que tem o poder do Estado, como, às vezes, você tá lá na sua reportagem falando do traficante. Sim. Botando. E o que te traz, se tem alguma coisa de uma das duas, mais receio? Mais receio? Rapaz. Não, eu te respondo na lata. Quem tá no meio da gente. É difícil um traficante descer e fazer alguma coisa com você, né? Isso é verdade. É muito fácil quem tá aqui, ó. Batendo papo contigo, frequentando teu restaurante, a rua. O cara que tá com a caneta na mão, às vezes é mais... Eu tenho receio da covardia. Sim. E a covardia muitas vezes não vem em meio de violência, né? Sim. A covardia vem em meio de guerra de informação. Exato. Mas isso não me para. Eu não tenho medo. Quem busca a verdade, quem faz a verdade, tem que incomodar, né? Quando não incomoda mais, aí fica difícil. Mas nunca tive, assim, receio, falar bem, assim, algumas vezes. 2013 foi um grande ano de virada, com aquelas brigas, com aquelas coisas. Eu tinha receio pelos meus colegas, né, que iam pra rua em meio àquilo tudo, né. Receio da covardia, de Black Bloc, como aconteceu. Mas agora... de você me falar de receio, eu parei para pensar agora. É muito mais fácil você ter receio de quem permeia os seus meios e você não sabe quem é. É muito mais fácil você entender quem é quem quando tem o limite territorial e quando não tem. Exato. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Senão eu explico também. Eu perguntei isso até porque a gente teve aqui com o Rafael, o que escreveu, deixa até como presente, a gente deixa ali porque é um marco muito importante pra gente, que é um jornalista... o Rafael Soares. Sim. Espetacular. Um cara que investiga muito esse lado também. Uhum. E aí a gente perguntou isso pra ele de receio, né? O chat brincou muito nesse dia, falando, o receio, cuidado, não sei o quê. E ele falou, cara, eu sou muito transparente no que eu faço. Sim. Eu sou muito ético, então todo mundo sabe qual é o meu trabalho, eu respeito, me respeitam, e eu não tenho esse tipo de receio. E é bacana de conversar também com você, que também lida com esse lado policial. Sim. É uma mulher que tá na TV há muito tempo. É porque eu dou a cara, né? E bota a cara, isso aí. Exatamente. As pessoas falam isso por causa que dá cara, Exatamente. né? E aí você dá opinião, a pessoa fala, nossa, ela fala essas coisas. Eu dou Tá minha todo opinião dia lá. mesmo, né? Eu dou minha opinião, assim. E ouço, caraca, tu, né? Tu deu essa opinião, meu Deus do céu. Dei, é a minha opinião, É isso. né? Eu não julgo e não acho que tá errado quem lê cabeça da reportagem. Não, faz o trabalho perfeitamente. Tem gente que faz maravilhosamente bem. Eu, por exemplo, se precisava ficar lendo TP só, eu vou ser reprovada. Eu preciso, né, falar desse jeito. Agora, eu dando a cara e dando opinião, e muitas vezes posso errar, tá?
Já tiveram episódios. Você tem que errar e você tem que da mesma forma que você tem a opinião em que você quer dar, você tem que aceitar. É uma mulher que dá dedo na cara, então eu tenho que aceitar dedo na cara, né? Eu tenho que aceitar, senão seria hipócrita. Mas a gente tem, por exemplo, uma mulher que vocês podem trazer aqui, que é a Vera Araújo, que é a questão de ela escreveu o cara da contravenção, pô. Exatamente. Como você faz uma pergunta pra aqueles caras? Eu que sou eu, fiquei assim, caraca, eita pega, né? E assim, é o trabalho jornalístico, é a veia jornalística. Historicamente, nós temos umas figuras no Rio de Janeiro que são bem interessantes, né? Figuras femininas. A Denise Frossard, por exemplo. Frossard, que bateu de frente com aquela galera, aquela turma toda. Porra! Você vê que isso é muito legal, né? Sempre parece uma mulher legal. Inclusive, Yolanda, que a gente estava conversando ali, falando sobre essa questão de jornalismo e fake news, né, cara? Que a gente está vivendo um momento hoje em que há uma transição de informações, de como se as pessoas estão consumindo informações. Vocês já caíram em fake news? Olha, cair ainda não, né? Eu ia te perguntar de acreditar? Pô, de acreditar? Todo mundo hora, pô. Ah, sim. Toda hora. Tem algumas que eu gosto. Tem algumas que eu gosto. Tem algumas versões que são melhores que o fato. Que a Marisa Maiô não existe. Não é? Caraca, por quê? Me botem no maiô e me façam o que... Por quê? Isabelle uma ideia boa pra gente fazer uma parceria. Isabelle de Maiô e fazendo... Não, irmão. Setor Sul. Isabelle de Maiô no Setor Sul. Amor, olha aí. Eu tenho que... Eu ainda vou usar fio dental. Aí, meu Deus do céu. É isso. É isso. Cara, a Marisa Maiô é maravilhosa. Não é? A inteligência artificial tá chegando em... Tô arrasada. Cara, eu tô Não, ela não pode, porque eu preciso do meu emprego. Mas é ótima a Marisa Maiô. Mas você tem noção de que a gente tá se aproximando de repente, ter pessoas sendo substituídas por personagem de inteligência artificial, cara. Mas não é, eu não acho isso. Não acha? A gente tá falando de fake news, que é outra coisa. Também. Isso. Vamos por partes. São bandidos, tem instauração de inquérito, mexem com a vida das pessoas, mexem com a política, tem que ser punido e é uma nova realidade. O jornalismo ganhou muita força com isso, viu, Verônica? Porque os meios de comunicação oficiais podem falar isso, sempre vão falar mal de um, de outro, mas os oficiais, né? A grande mídia que gostam sempre, a grande mídia sempre vai ter responsabilidade. Então ela sempre vai trazer o fato, ela vai apurar. Se teve alguma coisa que ela vai apurar de novo, ela vai trazer outro dia. Eu não gosto quando falo de jornalismo, o jornalismo tal. Nada contra. Vai ter o blog, vai ter não sei o quê, vai ter isso aqui, mas não é jornalismo, ele não tem comprometimento. Então, se você quer saber se aquilo é verdade ou não, se você quer compartilhar com o zap do tiozão, você vai lá, então você compartilha dos meios da grande mídia, porque tem compromisso com a informação, senão você vai pagar de burro, você vai pagar de bobo. E agora acho que aprenderam, você paga de bobo, né? A gente tá brincando com a Marisa Maiô e tudo mais, que é maravilhoso. Tô arrasada que ela não existe de verdade. Mas assim, a gente fala de fake news, é tipo mentir que a vacina não funciona, cara. E aí você chega num Rio de Janeiro que tinha a taxa de vacinação para a gripe do percentual de 90%. Sabe quanto a gente chegou? Com vacina vencendo no posto? E com gente morrendo de influenza? Ou de gripe que poderia ter sido vacinada criança ou idoso, por exemplo? Vocês sabem quanto a gente chegou? Para quem já bateu quase 90%, que é o que a Organização Mundial de Saúde... Isso fruto da fake news da vacina? 22%. E a gente implorando para ir se vacinar, coisa de graça, que funciona. O Zé Gotinha funciona. A gente lá em 1975 conseguiu criar, por causa de um menino que fez um Zé Gotinha, entender que vacina não tem que questionar, coisa. E aí, alguma fake news, a gente chega nessa luta de novo. Então veja como é perigoso e como é extremamente perigosa a fake news. Sim. Mas, Isabelle, existe um movimento hoje que está descredibilizando as grandes mídias também. Lógico. Isso é mais complicado. É guerra de informação. Isso aqui deu... Quem falou aqui pra gente que falou que a partir do momento que todo mundo tem isso aqui na mão, acesso fácil à informação à internet, todo mundo vira uma... O Cláudio Manuel. O Cláudio Manuel. Todo mundo vira uma Rede Globo, todo mundo vira uma emissora. Porque você abre aqui, faz um vídeo, tem cara que tem mais bota audiência. na sua coisa, você consegue mais audiência, às vezes, que algumas emissoras. Então você tem
chamando, né? O pessoal chama de mídia independente. Porque você tem os grandes portais, os grandes canais com toda a sua credibilidade, mas você também vai ter lá, você vai abrir o YouTube ou qualquer outra plataforma, vai ter lá o Zezinho 123, que ele vai estar lá falando as informações dele e vai ter um grande público que vai acreditar muitas vezes. Gente, tem gente que faz parte dos bebê reborn. Você acha que não vai ter gente que acredita nesse povo? Não, e eu acho que hoje, assim, eu fiquei chocada quando eu descobri que os jovens pesquisam as coisas no TikTok, né? Então, assim, sim. quem tá dando aquela informação ali? Exatamente. Não tem credibilidade. Não tem credibilidade. O Humberto Eco falava disso aí em 2008, Nossa, cara. Humberto 2007. Eco, maravilhoso. Pelo amor de Deus, gente. Eu como capim por opção. Ele Teoria da comunicação, Humberto Eco. Ele falava que antigamente a gente tinha um cara que era o imbecil da aldeia, que sempre existiu, e ele falava uma coisa na mesa do bar e aquilo não saía dali. Aí ficava discutia, acabou, cala a boca, tá falando bobagem. Plataforma. Agora o cara fala e ele tem público e ele perdeu a vergonha de ser burro. Quantos? Não pô. Eu vou te falar uma outra coisa, então, aqui. Há limite para inteligência, para burrice jamais. Pô, isso é verdade. Não subestime a burrice. Isso é verdade. E ela dissemina demais. É verdade. Porque é muito fácil. Porque as pessoas gostam de ouvir e é perigoso com quem tem isso na mão com oratória boa. E Aí tu chega num ponto muito... Aí a gente já viu o cara virando vereador, sendo preso. Aí tem que elege ainda fulano, elege ciclano. Aí corre e vai lá, atira em todo mundo. Aí vai, tá aí na Itália. Aí vai, foge, dá trabalho. A gente teve, agora na última eleição em São Paulo, a mídia social quase elegeu um prefeito. Um cara de boa oratória, com mídia social, ele quase virou prefeito. É muito perigoso, mas assim, as pessoas têm que entender que ele tá lá. Ele vai estar fazendo o papel dele lá. Você vai ser o cara que vai absorver burrice, o problema é teu. Agora, se você não quer ser isso, massa de manobra, você tem que começar a filtrar. E o povo? Não esquece. O povo não cai nessa. Sim, o povo precisa do quê? De política pública. Vamos falar de política. Se não tiver o arroz e feijão dele lá, se não tiver o emprego, oportunidade, se ele tiver oportunidade, esquece, ele não vai acreditar. Então, assim, o que me irrita é quem não tem oportunidade, acha votando com quem é privilegiado, vai ser privilegiado. Não vai, esquece. Vai virar massa de manobra. Mas o povo brasileiro ainda não... O que muito político tem dificuldade de entender é que o cara que não tem suas necessidades básicas atendidas, ele vai ver um debate político numa época, ele não quer saber de determinados temas, ele quer saber do... Cara, o cara tá me assaltando no ponto de ônibus. Eu acordo, não tem saneamento básico na minha rua. O poste da minha rua tá sem luz. Eu não quero saber desse tema que você tá falando. Eu tô chupando o osso que aconteceu no Copacabana, eu tô chupando o sebo do osso que o mercado descarta. Eu tô vendo isso acontecer. Cara, se você não entender que isso tá errado, você não tem empatia. E você tem comida no prato. Se você não vai com isso, você precisa repensar. O povo sabe onde bate. Exato. Quem fica nesse debate, aquelas bolinhas extremistas e que se retroalimentam. O povão aqui é que define ainda. Para ele tem que ter política pública. Tem. E é um país continental. Lá, cara. É um país muito grande, realmente, de dimensões continentais. A gente tem uma divisão aí absurda, né? De ideias. No final, que nem a Isabelle falou perfeitamente, o povão vai definir o que tá doendo nele. O que dói nele, ele vai, cara. Quem fala a língua dele, ele vai. A verdade é essa. Enquanto o pessoal quem bota oportunidade, a grande massa. Mas o canalha também fala a língua do povo e o nego vai lá e o nego é iludido. Sim, mas eu acho que assim, o que dói no povo e quem vai lá e promete atender, que fala a língua dele, vai conseguir. O canalha tem prazo. Isso aí. O canalha tem prazo.